Nós estamos então agora aqui no morro com o pastor Carimã e em frente à congregação, e a gente vai falar um pouquinho do morro para vocês. Pastor, quantas famílias existem mais ou menos aqui no morro? No morro existe mais ou menos umas 100 famílias. 100 famílias com uma média mais ou menos de quantas crianças por família? Média entre 3 e 4. 3 e 4. E qual é a rotina desses pais, dessas crianças aqui no morro? A rotina aqui ela é bem precária, né? Onde os pais, a maioria deles são lavradores, né, que vieram do interior, e eles trabalham, sobrevivem aqui da Bolsa Família. Tá. E o morro aqui existe há quanto tempo? Essa invasão ela está recente, tá? Há cerca de uns 4 a 5 anos. Mas a igreja chegou aqui já há 5 meses e nós estamos trabalhando aqui com essas crianças e estamos vendo a necessidade que é muito grande. Entendi. Aqui atrás da gente, a gente está bem na frente da congregação, onde está o prédio dela, ótimo. E agora a gente vai lá no terreno que a prefeitura doou, é isso? Sim, nós já temos um terreno que a prefeitura doou, onde estamos com bastante expectativa para esse trabalho, fazer um projeto aqui em cima. Ótimo, então vamos lá conhecer o terreno? Qual que é o sonho de construção aqui para esse terreno? Nós estamos aí com o sonho de construir uma igreja, uma escola com 2 salas, banheiros, uma cozinha. Ótimo, e isso é para atender mais ou menos quantas crianças? Nós estamos aqui no morro aproximadamente 110 crianças. 110 crianças. E qual seria mais ou menos a rotina delas no dia a dia? Bom, o projeto estando construído, nós vamos estar trabalhando com elas todos os dias, né, manhã, tarde, e oferecendo também a elas almoço, janta, merenda. Eu estou aqui com o Benivan. Benivan, qual que é o seu cargo aqui no projeto? Estou aqui como missionário e também como supervisor no sentido de eu ficar olhando a obra, dar orientação para alguma criança, para alguma pessoa do projeto, e também eu dou aula na quinta e na sexta-feira à tarde aqui no projeto. Tá. Então, essas crianças têm o privilégio de ter aula com um grande missionário nesses dias. Segundo eles, né? Não vou aqui falar isso, porque nós temos outros professores bons também e outras pessoas voluntárias aqui. São quantos professores hoje? Nós somos 4. 4. E voluntários? É porque aqui nós temos voluntários, nós temos 3 tipos de voluntários. Nós temos os voluntários assalariado, que são aqueles voluntários que ele recebe uma verba, mas não é carteira assinada, só para incentivar ele. Tem os voluntários que são, tipo assim, contratado, alguém de fora patrocina eles para ele dar aula, e tem aqueles que são voluntários sem nenhuma remuneração. Eles não recebem nenhum centavo. A maioria desses são pessoas da igreja local? Todas são da igreja local, só uma pessoa que é da central. As outras são todas da congregação. Quantas pessoas são ao todo aí? Nós somos 9. 9, juntamente com o pastor Carimã, que é o pastor presidente. Então, nós somos 10. Vamos contar assim, 10 pessoas. Entendi. Tá, fala para mim agora a rotina dessas crianças. Temos 4 grupos de crianças, manhã, tarde. Como que é dividido isso? Nós temos aqui 7 salas. 7 salas. Terça-feira e quarta de manhã, nós temos 3 salas. Nessas salas são o quê? São aquelas pessoas mais avançadas, que sabem ler, escrever. Tem outra sala, isso de manhã. Tem as crianças que elas não sabem ler e escrever, nós colocamos para aprender alfabetização. E tem aquelas crianças que estão entrando agora, que nós, basicamente, nós vamos ensinar eles as histórias bíblicas e também as regras do projeto. Isso de manhã. À tarde, terça e quarta à tarde, é o mesmo procedimento. As crianças de tarde, aquelas que são mais avançadas ficam na sala, aquelas que sabem ler e escrever, as que não sabem ou são novatas, são as pessoas que entraram agora estão no lugar para aprender as regras do projeto. O projeto começou com quantas crianças? O projeto ele começou mais ou menos com umas 20 a 30 crianças. Hoje ela está em torno de 180, são inscritos 220 inscritos, mas algumas delas foram desligadas, outras foram embora. Então,
contando quantas crianças tem aqui, mais ou menos tem 180. 180. E a faixa etária dessas crianças é de 6 a 12. De 6 a 12. 6 anos a 12 anos. Esses que estão entrando agora, eles têm a faixa de 6 a 9 anos. Com 12 anos eles se formam? Não. Continua. Ele só sai do projeto quando completar 18 anos. Eles só podem... De 6 a 12 é o quê, então? De 6 a 9 é que a criança entra no projeto. Ah, só pode entrar dentro dessa faixa. Tem 11... 11 não pode, nem 10. Agora, depois que ela entrou, ela só sai com 18 anos. Entendi. Agora, a faixa etária que tem hoje no projeto é entre 6 e 12 anos. Que são pessoas que entraram antes e outras pessoas que entraram nesse ano. Tá. Aí, com 12 anos, a igreja... Porque o projeto tem 3 anos. 3, vai completar 3, né? 3 em abril. Tá. Em abril ela completa 3 anos aqui em Codó. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Benivan, cada criança aqui, ela tem um apoio também de pessoas de fora daqui, né? Isso é chamado de apadrinhamento, é isso? Cada criança, quando entra no projeto, nós pedimos seus documentos, nós pedimos aqui o concedimento dos seus pais para ela estudar aqui, porque nós vamos atrás de patrocinadores, que é chamado padrinhos. Então, várias crianças aqui do projeto, elas têm padrinhos. Desde quando ela entrou, a primeira criança que teve um padrinho chama-se Ana Gisele. Ela estava hoje aqui, ela foi a primeira criança que alguém viu, se interessou pelo projeto e disse, eu vou apadrinhar ela. E depois dela... Aí foram apadrinhadas mais 3, e daí para frente, uma só vez, foi apadrinhada para 20, de uma só vez. Então, o objetivo é que todas sejam apadrinhadas. Todas sejam apadrinhadas. Então, por quê? Porque isso dá uma garantia para a criança que ela vai ficar até os 18 anos, que a criança o que pode acontecer com a criança que ela não tenha padrinho, muitas vezes é porque ela vê a outra criança sendo beneficiada com alguma coisa e ela não é, apesar que isso não acontece no projeto. Porque vocês têm esse cuidado, né? Nós temos esse cuidado, tanto que a gente nem conta para as crianças muitas vezes, nós contamos para esses que são maiores, essa questão de apadrinhamento para eles, que eles perguntam, porque alguns recebem carta, então o complicado fica aí, porque todas as crianças que têm padrinho recebem uma carta, e os que não têm padrinho não recebem carta nenhuma, então as que não têm os padrinhos mandam as cartas, né? Cartas. Quem não tem, não recebe. E eles ficam assim, pastor, cadê a minha carta? E aí, como é que eu vou responder para ele? Aí, nós estávamos conversando e aqui foi colocado o sistema chamado Amigo da Igreja. O que é isso? Amigo da Igreja é que qualquer pessoa da igreja, não apenas a igreja local, mas qualquer igreja quiser patrocinar uma criança, 2, 3, o tanto que quiserem. Então, é chamado amigo da igreja. Por que amigo da igreja? Porque ela não está nesse sistema de apadrinhamento que é de fora. Porque aqui no projeto não pode apadrinhar a criança pelo projeto que nós temos, algum sistema que nós temos, a criança não pode ser apadrinhada por pessoas de dentro do Brasil, ela tem que ser por fora. Agora, aquelas crianças que já passou a data, deu algum problema no documento dela, que ela não pode ser apadrinhada, aí sim, essas crianças, ou crianças que moram perto da igreja, ou que vêm para a igreja, ou algumas crianças que nós vemos que a idade deles já passou, essas crianças sim, pode ser apadrinhada por qualquer pessoa. Agora, qualquer pessoa que se diz assim, brasileiros. Qualquer pessoa do Brasil. Aí por isso que nós pedimos primeiro que a pessoa seja padrinho em oração, a pessoa pega a foto da criança, a pessoa passa 1 ano, 2 anos orando apenas pelaquela criança, do seu desenvolvimento aqui no projeto. O padrinho manda uma carta para ele, porque a criança adora carta, pode ser uma letra. Para ele é tudo. Saber que pensou neles, né? Porque pela realidade aqui, assim, muitas vezes elas não sentem esse carinho, né? No dia a dia, a não ser no projeto. Então, sentir isso de alguém de fora é muito gostoso para eles. Vocês percebem até nessas brincadeiras, nessas dinâmicas que vocês fizeram com elas, que para elas, quem é o pai delas? Para elas, o pai e a mãe são nós. Nós que estamos cuidando dela, porque na sua casa, eles chegam em casa, eles escutam xingamento, briga, o pai não gosta da mãe, a mãe não gosta do pai, um xingando o outro, brigando. Eles chegam aqui, a primeira coisa que eles querem é um abraço.
Então, tanto, vocês podem observar que quando vocês chegarem aqui, toda criança queria abraçar, porque eles não têm isso em casa. E quando eles chegam no projeto, eles já abraçam a professora, já me abraça, abraça todas as pessoas aqui no projeto, eles querem atenção, brincar com eles, fazer tudo que uma criança normal deveria ter. Então, o que acontece? Depois de alguns tempos de a pessoa ficar orando, aí a pessoa conversa com o projeto, se quer ser padrinho deles, fazendo o quê? Aquelas crianças que já têm padrinho, se a pessoa quiser ser a padrinha delas, pode ser também. Entendi. Só porque não vai entrar no sistema normal da burocracia do projeto, mas ela vai ser padrinho, como tem casos de crianças que tem 3, 4 padrinhos. Padrinho de coração. Padrinho de coração. Esse padrinho de coração, o que é que ele faz? Ele manda carta, pergunta por ele, ora por ele. Se for possível, assim, mandar uma carta, um presente para ele no dia do aniversário dele, dia das crianças e dia de Natal. Não é obrigado isso. Mas, pelo menos... de demonstrar que está pensando na criança. Pelo menos uma carta é bom, porque a criança já vê que alguém de fora, ou alguém do Brasil, ou mesmo da cidade, está se importando com elas. Entendi. Benivan, por enquanto, muito obrigada. Eu sei que surgirão novas conversas nossas e tem sido muito bom saber como que as coisas aqui acontecem e como que a gente pode fazer parte disso. Deus abençoe vocês. Viu? Deus abençoe vocês que vieram aqui nos presenciar nesses dias. Vocês deixaram os seus trabalhos, suas casas, seus confortos, para vocês fazerem esse mega congresso aqui, esse encontro. Uma coisa eu tenho certeza, as crianças nunca vão esquecer. Assim como a gente nunca esquece um professor, aqui quando a primeira turma se formar, mais ou menos em 2018 ou 2019, porque aí algumas crianças vão completar 18 anos, vai ter aqui uma festa. E nós vamos fazer uma festa chamada Festa da Vitória dessas crianças. E a igreja Chácara está convidada para estar aqui nesse dia. Muito obrigada. É um privilégio nosso fazer parte de tudo isso até agora. Amém. Até mais. O desafio de hoje está lançado. Maranhão está mais perto do que você imagina. A partir de hoje, você pode contribuir com a construção da sede de um novo projeto na região mais carente de Codó. Adquira 5 cartões postais por R$ 50 e alimente esse sonho. Nestes cartões, você poderá escrever mensagens de Natal para algumas crianças do projeto que visitamos no mês passado.